Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui à minha explicação de hoje. Hoje eu vou falar um assunto muito interessante e muito pertinente, que é sobre o apego, né? Mas o que é esse apego que se fala tanto, né, por aí? E qual é a importância que ele tem? O apego tem ligação afetuosa aos pais, dedicação constante ao estudo, dinheiro, etc. Inicia logo na infância, é uma aprendizagem do cérebro. Então, olha para um bebê, né? Um bebê, quando ele nasce, a primeira coisa que ele gesticula é com as mãos, né? Então, tudo que você dá, ele quer pegar. Isso é o apego. Por quê? Porque ele quer sentir o que é aquilo. O apego, ele dá segurança para a criança. E o adulto leva isso desde pequeno, claro que de forma inconsciente, como um aprendizado da mente. Então, tudo ele quer ter apego. E quando a gente cresce, os apegos começam a mudar, né? A gente começa a ter apego àquilo que os nossos pais falam, aquilo que a gente assiste na nossa família. Se é uma família que discute muito sobre dinheiro, então eu vou ter um pensamento em relação ao dinheiro, porque eu me apeguei a esse aprendizado da minha família. Se a minha família entende que a vida é difícil, então eu vou criar dificuldades, porque se os meus pais entendem que a vida é difícil, eu estou vivenciando isso com eles, com emoção, vira um aprendizado, vira um apego. Então, como que tudo funciona? A partir do momento que o ser humano ele observa alguma coisa, aquilo, e aquilo gera uma emoção, eu ligo o botão REC. O botão REC é o botão gravar. Então eu gravo aquilo como um aprendizado. Vira esse apego constante. Quando eu vivo constante esse sistema, crio o que a gente chama de crenças. E as crenças, como você já sabe, tem duas. Elas podem ser uma crença possibilitadora, aquilo que nos alavanca, né? Quando eu tenho uma família estável, aquilo me alavanca, ou uma crença limitante, aquilo que nos limita em algum ponto da vida ou em alguns pontos da vida. Financeira, relação social, relação íntima familiar, relação consigo mesmo, né? A prosperidade não é só o ganho financeiro. O ganho financeiro é uma parte da prosperidade, né? Porque eu posso estar projetando isso para a parte financeira, sublimando para a parte financeira. Mas, na verdade, a prosperidade ela ocorre em todos os âmbitos, né? Social, pessoal, familiar, trabalho e espiritual, principalmente espiritual. Como que esse apego ele se inicia então? Inicia com um sistema de aprendizagem na infância. Aquilo que eu vejo na minha família, o cérebro vai criando um caminho de neurônios, que é uma forma como ele raciocina sobre aquele assunto. Existe uma rede de neurônios que dá a forma de raciocínio, a forma de aprendizado. Então, como esse primeiro aprendizado foi criado, todos os demais que eu for aprendendo na escola, em qualquer outro lugar, eu crio o mesmo sistema de aprendizagem defeituosa. Por quê? Porque ele tem uma raiz defeituosa que veio de um apego e uma crença limitante. Então tudo eu começo a limitar. Vou começar um trabalho, vai ser muito difícil. Mas é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque eu aprendi em algum lugar que coisas externas para se materializar são difíceis. Então essa raiz ela permanece. Vida familiar, por exemplo. Não, relacionamento é complicado. Nossa. E claro, como você tem essa crença, se você se relacionar, a tendência de tornar isso complicado, até ir para um rompimento, é muito fácil. Por quê? Porque teve esse aprendizado. Aí vai falar, eu não disse? Pronto, reforçou a crença. Então, esse nível de apego tem um problema mais sério ainda, que você não sabe. Essa emoção negativa, ela cria um padrão defeituoso em todos os líquidos do corpo. Por isso que existe memória celular. Porque quando a criança ainda está no período
pré-natal na barriga da mamãe, até os 2, 3 meses, onde o cérebro ainda não está completamente formado, o coração não está completamente formado, mas as células elas estão formadas. Então o que acontece? Esse defeito já fica no líquido. Então afeta o DNA. Isso tende a se expandir para os outros elementos do corpo. Como que eu revejo e como que eu faço uma revisão de toda essa situação? Eu tenho que fazer um processo de reprogramação de DNA. É possível? É possível, através de PNL, através de outras técnicas. Mas eu tenho que entender aonde está a raiz que está concentrando o aprendizado errado de apego e de crença limitante. É muito fácil isso. Em todos os estudos que eu já fiz, né, dentro do ambiente terapêutico, todas as pessoas que têm algum tipo de problema, seja profissional, seja de relacionamento, seja financeiro, seja qual for, tem uma família disfuncional lá atrás. Olha, 100% dos atendimentos que eu fiz uma varredura tem uma disfunção na família lá atrás. Então, você percebe que isso acontece de uma forma muito sutil, bem lá na tenra infância. É quando a criança está no nível de teta, né? Nível teta, o nível máximo de aprendizado, porque a criança está no mundo onírico, está na criatividade, ela começa a relacionar tudo aquilo como um aprendizado inconsciente e o cérebro vai apertando o botão do REC e vai aprendizando, e vai aprendendo. E quanto mais a criança vive esse ambiente, mais esse problema ela vai levar para os outros campos da vida dela. Então, é importante. Se você tem algum problema, seja de familiar, de relacionamento, no trabalho, de espiritualidade, é importante fazer esse processo de revisitar aquilo. E eu sei que às vezes revisitar dói, né? Porque tem casos extremos de abuso sexual, dói, mas eu digo, é curador. Por quê? Porque é uma disfunção familiar no qual essa pessoa, você acabou sendo vítima disso, mas trouxe isso como um aprendizado e começa a trazer disfunções para a sua vida. Então é importante voltar lá, resolver essa questão, e isso é muito possível, mesmo que doa, mas é curador, mas você tem a oportunidade de ter uma vida diferente. Então, eu espero que você tenha compreendido a questão do apego, do pegar. E olha que interessante, quando a pessoa morre, e eu observei algumas pessoas quando elas dormem, né? Quando elas dormem, a primeira coisa que elas falam é que se ela tem alguma coisa segurando, ela larga. Ela larga. Aquilo que ela estava apegada, ela larga. Um bebê segurando um paninho, por exemplo. Depois que ele dormiu, ele faz assim, solta. E continua dormindo como um anjo. Dorme até melhor. Por quê? Porque naquele momento, aquele paninho que sutilmente ou enganosamente estava dando uma segurança, na verdade estava mais atrapalhando. E quando ele desapega, ele fica melhor. Então o processo passa por um processo de ressignificação do que aconteceu e desapego de toda a história negativa do passado, que é para esvaziar a xícara e criar uma possibilidade agora de encher a xícara com a sua história na sua versão. Gostou? Vem comigo fazer esse processo que é transformador nessa mentoria. E se você gostou e achou que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, dá um like, curte e compartilha, que sempre você vai estar recebendo novas informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.